minuto, 1 hora no máximo. Amém? Presta atenção, ora a Deus, que Deus fale com você através dessa palavra, tá bom? Porque nós sabemos que é uma espada de 2 gumes essa palavra, ela penetra dentro dos nossos corações e traz a intenção do nosso coração. Oremos a Deus para que Deus possa contemplar sua graça através da sua palavra em nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, todo-poderoso, quero te pedir graça, Pai. Quero te pedir misericórdia. E que o Senhor, Pai, que é fiel, que é eterno, que é único, que é absoluto, aquele em que nós temos esperança da nossa salvação, aquele, Pai, em que nós depositamos, Pai, toda a nossa fé em Ti, Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite eu não venha confiar em mim mesmo, Pai, ou na minha própria sabedoria, mas que eu venha confiar em Ti, Senhor. E que o Senhor fale com o Seu povo, e que o Senhor, Pai, transforme o Teu povo à imagem do Teu Filho, Senhor. Então oro, Pai, te pedindo graça, e que eles entendam a Tua palavra, Pai. Faz como fizesse com Dorcas, ó Pai. Abre o coração de cada um deles, e que a palavra penetre em nosso coração, para que possamos dar bons frutos para a Tua glória, Pai. É assim que eu te oro, Pai, nessa noite, e te agradeço por tudo, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Amém, pessoal. Abram, por favor, na carta de 1 Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 1, tá bom? Isso chama-se um culto expositivo, tá bom? Nós vamos expor verso 1, verso 2, verso 3, 4, 5, 6 e 7, se assim Deus permitir o nosso tempo, tá certo? Aí o que eu penso em fazer também é dar continuidade a essa exposição, para que você compreenda bem aquilo que Pedro quis passar para aquele povo, e o que hoje também nós absorvemos daquilo que Pedro falou para aquele povo. Amém? Então eu peço a vocês que vocês tenham um pouco de paciência, que é um culto expositivo. Eu quero que você entenda tudo o que Pedro quis falar aos irmãos que estavam dispersos naquela cidade, o que estava acontecendo naquele momento e por que ele escreveu essa carta. Tá bom? Então nós temos muitos interesses aqui nessa carta, sim, porque também nós vivemos também num contexto difícil também. Amém? Então eu peço a vocês que vocês prestem bastante atenção. Amém? Eu quero fazer uma série de ministrações aqui nessa carta de Pedro, porque é uma carta que vai edificar bastante as nossas vidas e nós iremos sim crescer em graça e conhecimento, para a glória de Deus. Amém? Vamos ler aqui até o verso 7, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o verso 7. Diz: Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispensação no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, verso 4, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Algumas versões no verso 4 não está altera, está desvanece. Amém? Verso 5, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Verso 6. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Verso 7. Encerramos a leitura. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Eu aqui na parte introdutória da mensagem, eu separei aqui 3 pontos que nós vamos sim tocar nesses assuntos de forma bem sutil, mas sim é muito importante você saber antes o porquê que eu quero falar desses 3 aspectos. Amém? O primeiro aspecto é, vamos analisar dentro desse texto aqui a segurança da nossa salvação. Essa é a parte mais importante do cristianismo.
Você saber que você está assegurado na sua salvação, e saber que você foi salvo por Cristo e que a salvação não é mérito seu, é mérito de Cristo. Que se você anda em santificação, se você anda em obediência, se você anda em retidão, em oração, em comunhão com Deus, é porque Deus te concedeu que você fizesse isso, porque é uma dependência de Deus e não nossa. Então essa é a parte mais fundamental da fé cristã, é você entender que a segurança da sua salvação não dependeu de você, mas sim dependeu de Cristo. E Pedro trata desse ponto aqui nesse verso. Amém? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da introdução da mensagem é: vamos obter conhecimento sobre a esperança da salvação. Resumindo, nós vamos aprender um pouco que nós não estamos só. Nós não estamos perdidos. Deus não nos deixou órfãos, Ele não nos abandonou. Temos que ter esperança nele, em saber que temos que confiar, depositar as nossas ansiedades nas mãos dele, porque sabendo que ele cuida de nós. Então esse é o ponto-chave também, para que nós possamos cada vez mais se fortificar e se fortalecer os nossos pés na rocha, sabendo que Deus não nos esqueceu, Deus não nos abandonou, Ele está conosco, Ele é o nosso braço direito, é Ele que nos sustenta. Então Pedro também fala aqui também desse aspecto, dessa segurança também, que Cristo é a esperança da nossa salvação. E por que Cristo é a esperança da nossa salvação? Vamos aprender também no texto. Amém? O último ponto introdutório da mensagem é: vamos compreender a alegria devida em Cristo, mesmo diante das dificuldades. Esse é o ponto que mastiga a nossa carne, que deixa a gente um pouco triste. Porque é um negócio, né, para nós, na nossa mente humana, algo sem lógico. Você está alegre mediante as dificuldades ou as perseguições. Isso é quase na nossa mente: não, eu tenho que estar feliz quando eu estou bem, mas eu tenho que estar triste quando eu estou mal. Mas a base do cristianismo não está fundamentada nesses dois aspectos humanos. Está ligada que Cristo está em nós. E esse é o motivo da nossa alegria, que se nós formos para qualquer situação boa ou má, nós estaremos alegres, porque sabemos que Cristo está conosco. Porque Ele é nossa alegria, Ele que nos sustenta, Ele é nossa esperança. Ele é aquele que pega pela nossa mão direita e nos guia no caminho da luz. Foi Ele, como diz em Colossenses, capítulo 1, verso 13, foi Ele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Agora vamos aqui para o verso 1, que eu quero logo dar início à exposição dos versículos. O verso 1 e o verso 2 eu quero ser um pouco breve, e no 3 eu vou dar mais ênfase. Amém? Olha que interessante nisso aqui. Ó. A carta já se inicia com a identidade. De quem? De Pedro. Toda carta antiga, ela tinha que ter identificação, ela tinha que ter um remetente e um destinatário. Pedro ele se identifica, e o seu remetente é Jesus Cristo. E o destinatário era o povo que estava disperso. Então aqui nessa carta nós já vemos que quem é o autor é quem, gente? Pedro. Em nenhum momento na história da igreja ninguém contestou que foi Pedro que escreveu essa carta. Amém, gente? Então esse é o primeiro ponto. Então a palavra Pedro, quero que vocês entendam algo interessante, porque quando você, assim, muitas vezes não faz uma análise, você pensa que ele só falou Pedro. Pedro foi o nome que Jesus Cristo deu a ele, porque era Simão, né? Então Jesus troca o nome de Pedro e bota Pedro, que significa tanto no aramaico, que quer dizer Cefas, e como no grego Pedro, ou Petros, que também significa rocha. E aqui ele se identifica como um discípulo de Cristo, como um apóstolo de Cristo. E aqui é a parte mais interessante, que é isso que trouxe confiabilidade, dizendo: eu sou Pedro, sou eu mesmo, aquele que andei com Jesus Cristo. Foi eu que fui testemunha ocular de Jesus Cristo, então eu tenho toda a autoridade de mandar uma carta para vocês, para edificar vocês. Então foi isso que Pedro fez no momento que a igreja passou por momentos muito difíceis, momentos complicados, de assolo, de assombro, que não tinha nada que satisfazesse aquelas pessoas a não ser Jesus Cristo. Então foi por isso que ele escreve essa carta, amém? Aí eu coloquei aqui: Pedro expressa sua autoridade e influência usando o nome que Jesus deu quando se tornou discípulo de Cristo. Então ele mostra a influência dele na igreja, amém? E a parte aqui que nós vamos aqui fatiar o verso 1, que é Pedro, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui nós já vemos que Pedro não está fazendo uma defesa
do seu apostolado. Ele não está falando a defesa do seu apostolado. Ele só está dizendo e afirmando que ele é um discípulo de Cristo, que é um apóstolo de Cristo, que é um mensageiro de Jesus Cristo. Então, Pedro já diz de antemão, eu sou apóstolo de Cristo, então eu tenho apenas o direito de levar a mensagem que Cristo quer. Eu só estou aqui enviando uma carta para vocês. O remetente é ele, Jesus Cristo. O destinatário são vocês. Então, eu faço aquilo que Jesus me manda. Então, isso trouxe mais segurança àqueles cristãos em saber que o que Pedro dizia era o que Jesus estava inspirando Pedro a falar. Então, mais uma vez aqui, nós vemos a confiabilidade das Escrituras. E temos que confiar nas Escrituras, sabendo que é Deus que nos deu essa palavra. Amém? Então, nós vamos ver mais e mais aqui o interesse de Pedro na igreja, saber que Pedro amou a igreja, que Pedro estava animando a igreja mediante as dificuldades. Amém? Então aqui nós vemos que Jesus está aqui trazendo a palavra àqueles cristãos, está trazendo ânimo àqueles cristãos, porque Cristo é aquele que alimenta a sua igreja, que sustenta a sua igreja, que dá ânimo à sua igreja. Jesus é esse que faz tudo isso para a glória dele mesmo. Amém, gente? Outro ponto aqui que é bem interessante é que ele diz assim, ó, eleitos peregrinos. Olha que interessante. Essa palavra aqui, eleito, quer dizer escolhidos. Aqui já mostra que Deus, da mesma forma como fez na antiga aliança, tendo um povo para si, agora ele mostra-se que sua aliança agora está em Cristo e agora Deus também tem um povo para si. Então ele mostra-se que aqueles homens que iam ler, que iam absorver o conteúdo, eram os eleitos de Deus. Amém, gente? Então aqui no verso 2:9 de 1 Pedro, diz assim, vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que Pedro fala, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Deus escolheu vocês, mas escolheu para que propósito? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você observar, aqui tem uma certa imagem com a carta de Colossenses, no capítulo 1, verso 13, que Paulo fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, gente? Então, nesse ponto aqui, nós já vemos que Deus elegeu aquele povo. Amém? E aqui outro ponto que chama bastante atenção é que ele diz que esses eleitos, eles são peregrinos. Peregrinos, ele tem um significado muito interessante. Ele não tem morada certa. Ele pode passar uma semana em um canto, um mês em outro, 6 meses em um ano em algum canto. Mas ele não tem morada certa. A mesma coisa é o cristão. O que ele quis aqui enfatizar é que o cristão, ele não tem morada aqui nessa terra, que a morada dele é lá na eternidade. É isso que ele quis trazer aqui à mente. Jesus mandou ele fala isso, e foi isso que ele falou aos cristãos. Isso é uma forma de conforto, trazendo o que? Esperança, trazendo confiança à vida eterna. Era isso que os apóstolos faziam. E essa era a mensagem fundamental, essa era a mensagem que alicerçava a igreja, fazer com que a igreja pensasse na eternidade. Tem uma frase de um dos homens chamado Jonathan Edwards. Ele disse algo muito interessante. Ele disse, Senhor, crava nos meus olhos a eternidade. Essa frase, quando eu li ela a primeira vez, me chamou a atenção, porque muitas vezes estamos tão apegados a essa terra, estamos tão arraigados, alicerçados aqui, que muitas vezes esquecemos que o nosso alvo central, o nosso objetivo central é a eternidade. Então, nesse momento aqui, era um momento de confiança. Eles não estavam apegados com o mundo. Não foi isso que Pedro quis dizer aqui. Era que essas pessoas aqui estavam passando por dificuldades. E a única forma de motivar esses cristãos a viverem por Cristo e morrerem por Cristo era dizerem que Cristo estaria esperando eles na eternidade. E que eles não confiassem mais aqui nessa terra, porque a morada deles não era aqui. Por isso quer dizer eleitos e peregrinos. Esses peregrinos eram os eleitos de Deus. Aqueles que têm essa confiança da vida eterna são os eleitos. Os eleitos vão dar resposta disso. Amém, gente? Então aqui eu coloquei algo interessante para que nós possamos compreender. Os cristãos são moradores, estrangeiros desse mundo. Tem aqui um texto aqui interessante em Hebreus 11:13. Eu vou abrir rápido para me ler junto com vocês. Tá? Se você já leu esse texto aqui, é um texto maravilhoso. E diz assim, ó. Todos esses morreram. Aqui ele está falando dos heróis da fé. Ele vai falar de dar uma gente demais
que morreram por causa de Deus e testemunharam sua fé com sua morte. Todos esses morreram mantendo a fé. E esse daqui também é um dos simbolismos também que Pedro também se associa, que aqueles que são servos de Deus, que estão passando por perseguições, assolos ou dificuldade, que a prova da nossa fé possa ser também até a nossa morte. E era isso que Pedro quis passar para aquelas pessoas, que por eles serem peregrinos, a morte também esperava eles, e eles tivessem confiança que, mesmo diante da morte, a fé deles tinha que estar de pé, sabendo que a confiança deles não era na morte ou nessa vida, mas sim em Cristo. Ele diz assim, todos esses morreram mantendo a fé, sem ter percebido as promessas, mas tendo visto, as acolheram de longe, declarando ser estrangeiros e peregrinos na terra. Então, nesse contexto, eles confirmaram. Podem me matar, se vocês lerem aqui as histórias que são citadas, que são os homens de fé da antiga aliança, vocês vão ver que o objetivo deles era a confiança em Deus. Não era nada mais, nada menos do que confiar em Deus, a ponto deles declararem, podem me matar, que minha confiança não está aqui, está no meu Deus. É isso que Deus nos desperta também. Às vezes estamos tão apegados a nossos sonhos, estamos tanto apegados a nossas vontades e objetivos, que se esquecemos que nossa morada não é aqui. Eu não estou dizendo a você que você não estude, que você não trabalhe, não vá na faculdade. Não, não é isso. Que você não estude para não ter um bom salário. Não é nada disso. O que não pode interferir é essa ganância dentro de você, em saber que se você não conquistar nada daquilo que você almeja, Cristo será suficiente na sua vida. E ponto final. Esse é o aspecto que Pedro quer trazer. Veja só, isso é logo de início. E veja só quanto conteúdo já tem de início. Pedro se identifica como o apóstolo de Jesus Cristo e depois eleitos e peregrinos, mostrando vocês são eleitos de Deus. Essa é a maior dádiva, é a maior graça e a maior bênção, é vocês serem eleitos. Deus escolheu vocês. E vocês passam por isso porque Deus já determinou que aqueles que servissem a Ele iam passar por dificuldades, momentos difíceis, iam carregar sua cruz e negar a eles mesmos. Foi isso que Jesus ofereceu com o seu evangelho e não nada mais do que isso. Então, na carta de Pedro, nós temos muito o que aprender nessa carta. E ele diz que esses peregrinos eles estavam dispersos. Essa palavra dispersos é a mesma palavra que foi usada para o exílio babilônico. E Pedro, aqui em 1 Pedro 5, capítulo 12, Pedro diz que fala da Babilônia também, dizendo que eu estou escrevendo da Babilônia, simbolizando que Roma era a Babilônia e as cidades circunvizinhas também. Então, os cristãos estavam o quê? Dispersos, foram dispersados. Provavelmente foram dispersos desde ali de Estevão, da morte de Estevão, Atos 7 e 8. Então, foram dispersos. Então, aquelas pessoas estavam precisando naquele momento ali de conforto e de consolo. E esse foi o consolo de Pedro. Mas preste atenção como isso é muito interessante. Olha que coisa linda. É que esse consolo, ele não trouxe para o lado humano e carnal das coisas. Ele trouxe a confiança para a vida eterna, mostrando que vocês confiem na vida eterna. As esperanças de vocês estão lá na vida eterna. Então, quando ele diz aqui, ó, eleitos e peregrinos da dispensação, essas pessoas estavam dispersas por várias cidades aqui. Olha as cidades do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Provavelmente era a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então eles estavam dispersos por essas regiões. Aí você entenda aqui, algo que eu quero que você entenda, frisa bem aqui. Na carta de Apocalipse, você vai ver que quando ele estava escrevendo para a igreja, João, ele dizia ao anjo que está na igreja de Éfeso. Quem era o anjo, gente? Ali ele não estava falando de um anjo ali, espiritual, não. O anjo ali estava também como mensageiro. Quem era o que? Era o pastor, o líder daquela congregação, que estava responsável pelaquela igreja. Então, quando ele recebia a carta, quando ele estava recebendo a carta, ele lia para toda a igreja como mensageiro do Senhor. E aqui, mais uma vez, quando ele diz na dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ele diz que essa carta circule sobre todas essas cidades, para que trouxesse o que? Confiança. Se você ver aqui, foram pontos também de igrejas que o apóstolo Paulo também plantou. E essa carta circulou por lá também. Teve acesso, mas veja só, foi um acesso para ter confiança em Deus. Mediante as dificuldades e a segurança da salvação estava em jogo.
Aquelas pessoas já estavam perdendo, sim, o ânimo, perdendo essa confiança em Deus, em Cristo Jesus. E Pedro, quando escreve essa carta, traz novamente, reaviva novamente essa chama no coração dessas pessoas, dizendo que eles não estão só, que Deus elegeu elas, e elas tivessem segurança sim nessa salvação, sabendo que a salvação não depende de homem, depende de Deus. Deus é o autor da nossa salvação, é Ele que nos sustenta. Aquele que começou uma boa obra em nossa vida, Ele vai terminar. É isso que temos que confiar, e Pedro traz essa mentalidade à igreja. Amém? Então nós também temos que ter também essa mesma mentalidade, sabendo que Deus nos confiou Jesus Cristo. E temos que ter confiança nele, mesmo diante de qualquer situação, qualquer dificuldade, momento difícil, temos que confiar na eternidade, não temos que confiar aqui nessa terra, não temos que colocar esperança aqui nessa terra. Tem um ponto de Filipenses 3:20 que Paulo diz que nossa cidadania é celestial. A nossa cidadania não é aqui dessa terra. Temos que entender isso. A marca nossa, a marca de um cristão, não é confiar aqui na terra, mas sim confiar em Deus. Esse é o ponto-chave da questão. É isso que nos motiva, é isso que nos dá ânimo, é isso que nos faz cada vez mais viver o Evangelho. É saber que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação. Que possamos ter em mente isso. Que possamos ter em mente que Cristo é a segurança da nossa salvação e que dependemos dele para tudo. Não é para algumas coisas, estou falando para tudo. Ele é a nossa salvação. Então essa palavra dispersação é a mesma palavra que foi usada para o exílio babilônico, que estavam dispersos, né? Então eu vou falar aqui um pouco do significado para que você entenda. O significado espalhado pelo mundo, fora de sua pátria, e a palavra se refere ao exílio e aos seus resultados. O povo judeu havia sido expulso de sua terra natal e vivia disperso. Depois da morte de Estevão, os judeus cristãos foram espalhados e tiveram que ir morar em outros países. Foi isso que aconteceu. No momento das perseguições, ali em Atos 2, 3, 4 em diante, você vai ver que o povo começou a se espalhar, porque tinha que se cumprir a promessa de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Não era só ficar ali na região de Jerusalém, não. Era por toda a cidade. Amém? Por todos, porque era o plano de salvação. Amém, gente? Anunciar o Evangelho, as boas novas. Esse é o ponto-chave. Amém? Aqui nós já no verso 1, nós já aprendemos algo muito interessante. Algo aqui muito interessante, que Pedro se identifica como apóstolo do Senhor, alguém que foi enviado para levar uma mensagem. Amém, gente? Então, ele não podia distorcer a mensagem, ele tinha como objetivo falar aquilo que Cristo queria que ele falasse. Pedro não tinha o objetivo de falar coisas para agradar A ou B, ele tinha o compromisso de agradar a Deus na sua mensagem. Esse é o ponto-chave da questão. Pedro centraliza Cristo em todas as coisas, mostrando que ele está à disposição de Cristo. Ele não está falando palavra humana alguma. Ele está falando do próprio Cristo. Ele está confiando em Cristo na sua mensagem. Amém? O verso 2, vou passar aqui a folha para que nós possamos meditar no verso 2. Amém? O verso 2 agora, tá? Vou ler com vocês o verso 2 e depois vamos fatiar novamente o verso 2 para que possamos compreender aquilo que Pedro quis passar para a igreja daquele tempo, amém? E vamos ver também o que nós absorvemos para nossas vidas aqui também, amém? Veja só que interessante. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa questão aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, isso aqui há muitas divergências dentro do meio teológico, então não quero frisar tanto nesse aspecto. Vou falar sobre a eleição, como também foi falado aqui no verso 1, que Deus elege as suas pessoas e Ele prevê os predestinados. Amém, gente? Então, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, fomos eleitos segundo a vontade de Deus. Não foi segundo a nossa própria vontade. Foi antes que houvesse mundo, Deus nos chamou. Deus nos escolheu. Amém, gente? Então, essa também é uma das formas de estarmos assegurados da nossa salvação. Amém? Entenda só algo aqui, abre aspas, para que você entenda algo e não fique aí com a pulguinha atrás da orelha.
em pensar que só porque você é um eleito que você vai viver a vida que você acha que deve viver, vida carnal. O apóstolo Paulo em Gálatas 5,13 diz assim: não usei da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Não use da liberdade que você tem para querer viver uma vida pecaminosa, porque primeiro, um eleito não vai viver segundo os padrões carnais. Ele vai viver em santificação, ele vai viver obediência, ele vai viver dentro da aliança com Cristo. Ele vai ter temor no coração dele, ele vai ter tremor no coração dele. É isso que nós temos que entender. Porque as pessoas dizem, eu sou eleito e vou viver a forma que eu quero. Não, isso não é eleição. A eleição que Deus predestina é essa eleição que você tem que viver em santificação, em obediência, em comunhão com Deus, e não viver uma vida relaxada, viver de toda forma, porque isso não é evangelho, não é isso que o evangelho oferece, porque Deus nos chama para mudanças de vida, amém? Para mudanças de caminhos, amém? Segundo ponto que nós temos que entender, e veja mais um ponto aqui, chave, que ele diz que eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Observe que quem pode trazer a santificação, um processo de santificação na vida de um cristão, é o Espírito Santo. E mais uma vez aqui, nós temos que entender o que significa, né, a santificação do Espírito, que é o que a consagração, Deus vai te levar a te consagrar para Ele, mesmo diante as dificuldades. Entenda só algo interessante, que Pedro aqui ele quer enfatizar, certo? É um ponto muito crucial. Por quê? As pessoas, às vezes, por passarem por tanta dificuldade, por tantos momentos ruins e difíceis, elas querem elas querem jogar tudo pro alto e querem pecar. Querem fazer aquilo que a carne quer, querem viver uma vida totalmente contra a palavra de Deus. E é isso que Pedro chama a atenção. Cuidado! Não é porque vocês estão passando por perseguições que vocês vão viver a vida que vocês querem. A confiança de vocês está em Deus. Então, Deus é o único que pode trazer santificação para a nossa vida. É um processo contínuo. É a mudança diária que Deus vai trazer sobre nossas vidas. Então, esse é um ponto-chave que temos que entender. Amém? Então, a consagração, o significado, né? Consagração, purificação, santificação de coração e vida, que é isso que Deus faz. Deus muda o nosso coração, Deus muda o nosso caminho, tá? Então, essa santificação quem só pode produzir é o Espírito Santo. Não, você por si só, você não consegue se santificar. E a santificação cada vez mais te aproxima de uma comunhão com Deus. Então, quando as pessoas elas se afastam dessa santificação, automaticamente elas entram em uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida que Deus odeia, que é pecado. Então, esse ponto que Pedro chama a atenção é que Deus predestinou os eleitos para viverem dessa forma. E se vocês vivem uma vida totalmente contrária àquilo que Deus determinou, que é o quê? A santificação, eu quero que você prove da vossa eleição. E você prova como? Olhando para a sua vida. Vendo se de fato você está andando em santidade. De fato, o Espírito Santo te santificou. Então, é nesse aspecto aqui, claro e objetivo do Evangelho, e o Evangelho está baseado em santidade. Porque a base do trono de Deus é o quê? A santidade e sua justiça, tá? E é essa a base do trono de Deus. Deus está o quê? Deus é santo. Então, ele deu nós chamamos de atributo comunicável. Deus comunicou esse atributo com seus filhos. E nós hoje podemos ser sim santos, que a palavra santos quer dizer separado do mundo e vivendo apenas para Deus. É tanto que você vai ver aqui em 1 Pedro 1, 14, 15, 16, ele diz, seja santo porque eu sou santo. Então, essa palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Amém? Então, nesse ponto aqui, você já vê que os eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, aí, pela santificação do Espírito, mostrando que quem só pode santificar é o Espírito, que o homem natural ele não tem possibilidade de santificar por si só. Você pode ver uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não teve a ação do Espírito Santo na sua vida, ela não pode buscar a Deus por si só. Ela não pode viver uma vida de santidade por si só. É impossível. Por isso que ele diz que quem vai te levar a viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, que é o próximo ponto que nós vamos aqui se aprofundar, é só Deus. Mas ninguém pode fazer isso com você. Precisa de santificação do Espírito, santificação, um processo diário de mudança,
Aí você já prova se você realmente está em Cristo. É que se você está mudando, você se converter em um mês, daqui a 6 meses você não mudou nada, de fato, comece a duvidar da sua salvação. Porque Ele te muda, Ele te transforma, Ele não te deixa da mesma forma. Olhe para as Escrituras e veja as pessoas que tiveram acesso com Cristo e que foram transformadas por Cristo. Elas não continuaram da mesma forma. Amém? Outro ponto aqui que nós temos que entender, eleito segundo a presença de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Agora, olha que interessante, para a obediência. Olha que algo interessante que nós vamos aqui aprender. O Espírito te santifica para você obedecer a Deus. A santificação não é em vão. A santificação vem para que você obedeça a Deus. Esse é o ponto-chave, a obediência demonstrada na observação dos princípios do cristianismo. Resumindo, ouvir atentamente. Você, quando está em santificação do Espírito, e a essa obediência, ela de fato regenera o teu coração, você se volta para os princípios de Deus. Você não mais vai ter aquele prazer de obedecer sua carne, ou sua mente, ou coisas que Deus odeia. Não. Você vai ter prazer agora em obedecer a Deus, porque você é uma nova criatura. Você foi regenerado pelo Espírito e agora o Espírito de Deus habita em você. Então esse Espírito vai te levar sempre a Deus, sempre a obediência. Qual é a maior imagem de um nascido de novo? Daquele que é de fato salvo, que está em Deus? É obediência. É quando ele olha para o lado que Deus odeia, ele diz, eu não faço, eu não vou fazer. E quando ele olha para o lado que Deus aprova, que Deus ama, ele diz, esse sim farei. Porque a natureza dele agora, essa nova natureza agora, clama por obediência a Deus. Ela não se desvia para o lado mal, mas sim ela quer cada vez mais fazer o que Deus quer, o que Deus ama, o que Deus se agrada. Esse é o ponto crucial do Evangelho. Amém, gente? Então, se você prestar atenção, aqui no verso 14 do capítulo 1, veja só o que Pedro vai falar. Olha que interessante. Como filhos obedientes. Mostrando-se que aqueles que estão em Cristo já são filhos obedientes. Não vos amoldeis aos desejos que vocês tinham no tempo passado, na vossa ignorância. Resumindo, o que vocês faziam com a carne de vocês? Prostituição, lascívia, adultério, tudo aquilo que Deus odeia, vocês faziam por ignorância. Agora que vocês estão em Cristo e são obedientes, vivam agora para Deus. Esse é o ponto-chave. Porque vocês faziam tudo isso por ignorância. Essa não é a nova natureza de vocês. A nova natureza de vocês agora é a obediência. Então é isso que ele fala. E é isso que realmente demonstra o cristianismo em nossa vida. É a santificação, a obediência. Amém, gente? E agora esse ponto aqui chave, que muitas pessoas às vezes passam despercebido, é quando fala da aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Mostra de aspergir. Sangue significa realmente aliança, como era feito na antiga aliança, e perdão de pecados. Então, nesse ponto aqui, ele estava falando para pessoas que têm entendimento sobre o assunto. Ele não estava falando de forma vaga isso aqui. Então, quando ele diz assim, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então esse ponto aqui também traz mais confiança àqueles que estavam ouvindo, os pastores lendo, ou quem estava lendo, quem tivesse acesso, ia ter aquela confiança, porque aqui está exaltando a aliança de Deus com o seu povo. Que quem vive em santidade, quem está em obediência, Deus aspergiu esse sangue, Deus salvou, Deus regenerou, Deus trouxe para si essa pessoa. Veja que coisa linda e interessante é esse texto de Pedro. Porque olha que interessante. A aspersão do sangue tem um significado grego que é ungir pela aspersão, servindo para purificar, e expiação pela morte pela sua morte. Deus expiou dentro da sua morte, que nós chamamos de expiação. Na sua morte ele expiou os nossos pecados. Por isso que hoje nós não temos mais culpa para com Deus. Então a dívida que realmente estava contra nós foi paga lá na cruz do Calvário, no dia da sua expiação. Então, olha que interessante que ele faz a mesma analogia que Moisés faz. Ele usa o mesmo método. Olha que interessante. Não precisa abrir. Vou citar aqui. Êxodo capítulo 24, verso 7 e verso 8. Que diz assim. E tomou o livro, quem fez foi Moisés. E tomou o livro da aliança e o leu
aos ouvidos do povo. Imagina só, ele pegou a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, e leu para o povo. Olha que interessante. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Veja só. Então tomou Moisés aquele sangue, tipo, ele tinha um sangue ali, e espargiu sobre o povo. Ele começou a espargir sobre o povo, e ele mesmo disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Então essa mesma aliança Deus fez conosco também. Essa aspersão demonstra que agora estamos em Cristo, e a nossa aliança agora é com Cristo e não com os homens. Então a nossa confiança não deve ser mais confiada em nós mesmos, mas sim em Jesus Cristo. É isso que Pedro quer trazer, esse conforto, esse consolo. Veja só aqui no verso 1, ele fala sobre os eleitos peregrinos. E já no verso 2 aqui, ele fala desse sangue, dessa aspersão, mostrando que a aliança está de pé. Sim, esse é o ponto crucial do Evangelho. Então nós temos aqui essa dádiva da aliança, que a nossa aliança é com Deus e não com os homens. A nossa confiança é com Deus e não com os homens. Por isso que devemos confiar em Deus, não devemos confiar nos homens. A nossa salvação depende de Deus, não depende dos homens. Entenda isso, porque a salvação não é por mérito humano. A salvação não vem de força humana. O homem não tem força suficiente para se salvar, mas sim por meio de Cristo. Foi por isso que foi pago na cruz do Calvário a nossa salvação. E se não fosse a morte de Jesus pelos nossos pecados e a justificação e a sua ressurreição para a nossa justificação, estaríamos perdidos. Então ele é nossa confiança e devemos confiar nele. Versículo 3, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que interessante, olha como ele inicia esse versículo 3 aqui. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós entendemos com um fator doxologia, que é o que? O louvor. Se você prestar atenção, quando os salmistas estavam escrevendo os salmos, eles sempre, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, bem-aventurado, né? Então ele fala nesse aspecto porque ele está louvando a Deus. E Pedro faz a mesma distinção também. Pedro louva a Deus. E ele louva por algo que nós vamos observar mais lá na frente. Eu coloquei aqui algo muito interessante. Ó. Adorado ou louvado. Esses termos são usados como doxologia. Então Pedro louva a Deus pelo fator, olha que interessante, pelo que Pedro louva a Deus. Por esse aspecto, ó, pela regeneração, pela viva esperança e pela sua grande misericórdia e pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja só que ele não louvou a Deus de forma vã. Ele louvou a Deus porque reconheceu o que Deus fez. É a mesma coisa, nós só louvamos a Deus por aquilo que nós sabemos que Ele faz, Ele fez. Veja só os salmos. Eles louvam dizendo quem Deus é. Aquele que Deus pode fazer. E fala da grandeza de Deus e dos seus atributos. Se você ler salmos, salmos eram o inário de Israel. Alguns salmos, realmente, hoje não são usados mais porque são salmos imprecatórios, que eram usados no momento do exílio babilônico. Mas muitos ali são usados para louvor. E se você ver, eles estão elogiando Deus. Eles estão afirmando o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele pode fazer. Exaltando as alianças que eles tiveram com os pais, Abraão, Isaac e Jacó. Com o povo de Israel. Exaltando o Filho de Deus nos salmos. Então esse é o ponto crucial que temos que entender. E Pedro faz a mesma analogia. Ele entra no mesmo tom de louvor a Deus. E ele louva a Deus por algo muito interessante. E veja só, vamos fatiar agora o verso 3 aqui. Veja só, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Olha só que interessante, eu quero ficar aqui com esse termo regenerar, certo? Que é o que me chama mais atenção nesse verso aqui. Então, esse é o ponto onde as pessoas aqui têm que entender que é o que? Regeneração, mudança de mente, mudança de caminho. Regeneração, mudança, Deus transformou. Nós estávamos numa massa totalmente corrompida, morta em Adão,
E ele vem agora e nos ressuscita, agora fazendo o quê? Nova criatura. Segundo os Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Tudo se fez novo agora em Jesus Cristo. Então, nesse ponto aqui de regeneração, está ligado à metamorfose, transformação. A palavra grega quer dizer metamorfor, que vem de metamorfose, transformação. Quando a gente pega e vê a transformação da borboleta, é um casulo. Quando ela sai daquele casulo, que ela começa a voar, ela não pode mais voltar para aquele casulo, nem tem possibilidade, porque a natureza dela agora quer que ela voe, que ela saia daquela situação. A mesma coisa somos nós, quando nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós estamos naquele casulo preso. Quando nós saímos dali, não tem mais possibilidade de nós voltarmos. Por quê? Ele nos elegeu. Então essa é a nossa segurança. E Pedro louva a Deus por isso. Que se eles estão andando em santificação, em obediência e confiando na aliança de Deus, eles foram regenerados. Mostrando que a regeneração é uma mudança dada por Deus e não por homem. Veja só aqui um texto de João, por favor. João capítulo 1, todo mundo crê que a grande parte conhece esse versículo. Vocês vão ver como esse versículo aqui é de bastante influência para nossas vidas. Vamos entender aqui um pouco desse aspecto. E você vai entender que todos tinham a mesma mente de confiança em Deus. E isso é o que dá mais fé a nós, amém? De sabermos que Deus nos transformou, Deus nos mudou e nos fez para si. Olha que interessante esse texto aqui. Ó. O verso 12 diz assim, João capítulo 1, verso 12, diz assim, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Aí o verso 13, agora a ênfase, veja só a ênfase. Os quais não nasceram da linhagem humana. Veja só, aqueles que são filhos de Deus, que Deus agora tem por filho, não nasceram de uma linhagem humana. Um exemplo, a minha filha, ela não vai ser filha de Deus porque é minha filha e eu sou pastor. Não é de linhagem humana, não é por descendência a salvação. Nem do desejo da carne. Olha que interessante, nem do desejo carnal. E o ponto-chave aqui, nem da vontade do homem. Olha que interessante, é isso que temos que frisar aqui, é isso que temos que pôr agora em pauta aqui. É que a salvação, ser filho de Deus, ser regenerado, não vem da vontade do homem. O homem por si só ele não tem vontade, ele não tem ânimo para nascer de novo. Que a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus, em João capítulo 16, 8. É Ele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. É Ele que transforma nossas vidas. É Ele que nos leva para Deus, justificados por causa do sangue do Cordeiro. Então Pedro exalta isso na sua carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Ele louva a Deus porque houve uma regeneração, houve uma ação de Deus na vida dos cristãos. Que se eles estão passando por isso é porque de fato Deus assim quis que eles estavam passando. Então o único método de convencer aquelas pessoas de continuarem a padecer por Cristo era se mantendo firme diante das situações. A nossa vida cristã não deve estar embasada no nosso próprio conhecimento, mas sim no conhecimento do Evangelho. Não é o que você acha, é o que Deus quer. E veja só, o que Deus proporcionou na sua palavra é nesse aspecto de regeneração. Que Ele nos regenerou, Ele nos mudou, Ele nos transformou. Foi uma metamorfose que Ele fez na nossa vida. Porque uma pessoa com a mente carnal, com a mente natural, ela não consegue compreender quem Cristo é, o que Cristo fez. Mas uma pessoa espiritual salva, regenerada, ela começa a compreender o que Cristo fez. Então a resposta dela é com a vida dela. É com obediência, é na santificação a Deus. Esse é o ponto-chave crucial do Evangelho. É as boas notícias sendo pregadas, anunciadas e sendo vividas até por nós mesmos também. Esse ponto-chave. E ainda ele diz no final aqui do verso 13: nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade da salvação vem de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem escolhe, é Deus quem predestina.
Tudo é Deus que faz. Esses são os pontos que nós devemos que obter e acreditar nessa palavra, sabendo que Ele nos regenerou. Aí você se pergunta, pastor, como é que eu sei, pastor, que Ele me regenerou? Como é que eu sei? A sua vida foi transformada. A sua vida foi mudada. Aquilo que você fazia de pecado, que Deus odiava, você hoje não faz mais. Você se enoja daquilo que você fazia. Você não tem mais ânimo para praticar vontades carnais. O seu ânimo agora é para Deus. É de viver para Deus, é de obedecer a Deus, é de se santificar para Deus. E de fato está alicerçado na sua aliança, que foi a aliança do seu sangue que Ele aspergiu sobre os seus eleitos. Esse ponto crucial aqui é um ponto que nos indaga também, porque ele nos põe na parede. Que às vezes você vive uma vida totalmente contrária ao Evangelho. Prove a vossa eleição e você prova dessa forma, olhando para as Escrituras e olhando para a sua vida. E vendo a resposta que você dá ao Evangelho. Qual é a resposta que você dá ao Evangelho? Qual é o ponto que você dá a Deus? Porque aqui ele diz que nos regenerou para uma viva esperança. Olha que interessante, que o regozijo e a expectativa, a confiança da vida eterna. Veja só, as pessoas que são regeneradas por Deus automaticamente terão uma confiança na eternidade. A confiança delas não estarão aqui na terra. É isso que ele quis dizer, que bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Resumindo, se as pessoas não têm essa esperança em si, se as pessoas não têm esse desejo da eternidade, elas não foram regeneradas. E isso Paulo assegura, Pedro assegura, nesse aspecto. Porque regeneração leva à esperança. E que esperança? A esperança da salvação. E a esperança da salvação vem mediante a nossa salvação. Essa é a resposta que damos, é confiar em Deus. E não confiar em nós mesmos, na nossa própria vontade. E olha que interessante, olha que algo lindo, tremendo. Algo que, de fato, gente, nos chama a atenção. É que Pedro manda uma carta, e essa carta aqui é de consolo também, de exortação também. Ânimo também. E você pode prestar atenção nesse ponto, que ele diz que a regeneração leva uma esperança. E aí ele joga essas pessoas na parede, dizendo, se essa esperança fugir de você e você não responde mais essa esperança, você não foi regenerado. As pessoas no início da igreja tinham ânimo e prazer de viver por Cristo, de morrer por Cristo. E hoje esse ânimo está em nossas vidas também. Às vezes nós passamos por problemas tão poucos dentro de igreja, dentro de casa, muitas vezes com amigos, e às vezes nós culpamos a Deus por situações que estamos vivendo. Às vezes culpamos a Deus porque muitas vezes está faltando um alimento, sei lá, está faltando qualquer coisa em nossa vida, aquele que nós necessitamos, falta, e culpamos a Deus e se esquecemos da promessa. A tua esperança é na eternidade. Entenda só uma coisa, eu quero que você entenda algo muito interessante. Veja só, aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus chamou, toda vez que estão tirando o foco, o alvo da eternidade, da viva esperança, Deus faz com que aconteça qualquer situação, qualquer coisa, para que Ele lembre, eu não sou cidadão dessa terra, a minha esperança é na eternidade. Você não vê aqui Pedro trazendo ânimo às pessoas com um carro novo, com um bom salário. Você viu Pedro falar nesse aspecto aqui? Em nenhum momento. Nós estamos falando das Escrituras, estou expondo o texto aqui, o que ele está dizendo. Nós estamos fatiando ponto a ponto para você entender que a sua esperança não está em coisas materiais. Está em Deus. Está em Cristo. É Ele que tem que te manter de pé. É Ele que tem que trazer a você alegria. A sua satisfação de vida não deve estar na sua esposa, nos seus filhos, mas sim em Cristo. E quando você ama Cristo totalmente, você tem satisfação em viver com a sua esposa e com seus filhos, porque você vai dar o amor devido a eles, porque Cristo é o centro de tudo. Então a regeneração te leva para uma viva esperança. E olha que interessante que Pedro, veja só, como eu falei no início aqui, Pedro está louvando a Deus por algo. E esse algo foi o quê? A regeneração, o primeiro ponto. E essa regeneração leva para uma esperança, que é o que? A esperança da salvação, a esperança da vida eterna. E o outro ponto é, segundo a sua grande misericórdia. Esse é um ponto, e aqui está sendo exaltado um dos maiores atributos de Deus, que é a sua misericórdia.
É o favor imerecido, é graça sobre graça. Olha que coisa bela nós vemos nesse texto aqui. Nos regenerou para a viva esperança segundo a sua misericórdia. Veja só, você não tinha direito, você não merecia a regeneração e nem a esperança da salvação. Você não merecia, nem eu merecia, ninguém nesse mundo merecia. Mas o que fez Deus colocar em nosso coração essa esperança, essa regeneração no seu Filho, foi a sua misericórdia. Que Deus não tem direito de salvar ninguém. Deus não tem direito de levar ninguém para o céu, porque se Ele pegar toda a humanidade e jogar ela no inferno, Ele continuaria sendo justo. Se Ele nos levasse por nada, deixasse nós lá perdidos, Ele continuaria sendo justo, porque Ele não tem direito de salvar ninguém. Mas olha que interessante que aqui nós aprendemos que tudo isso é pela misericórdia de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque esse atributo de misericórdia foi aplicado em nossas vidas. Então Pedro, mais uma vez, louva a Deus por essa vida aqui, que é a vida regenerada. Uma vida cheia de esperança agora. Mas tudo isso que está em nosso coração, de esperança da eternidade, é uma confiança vinda da misericórdia de Deus. Porque nós só confiamos na eternidade, porque essa confiança da misericórdia foi posta em nosso coração. Agradeça a Deus quando se ajoelha assim, obrigado pela tua misericórdia, porque essa misericórdia nos regenerou, nos deu uma viva esperança. Confie em Deus, não confie em Deus. Veja só, esse é o chamado dos apóstolos. Esse é o chamado das cartas. Não fazer você olhar para esse mundo, mas sim olhar para a eternidade. Esse é o ponto-chave X da questão. Leia as cartas, por favor, e você vai ver que ninguém te oferece vida nesta vida. É por isso que eu digo, se você vê pastores ministrando vida nesta vida, prosperidade, mas prosperidade aqui nessa terra, ligada ao Evangelho, eu digo uma coisa a vocês. É lobo, é falso profeta. Porque o apóstolo Paulo sempre se mostrou fiel a Cristo, fiel à mensagem. E a mensagem dele era: a vida de vocês é na eternidade. Confiem na eternidade. Isso não podemos tirar essa esperança das pessoas. Quando a sua mensagem tira essa esperança ou desvia esse olhar da eternidade, pecado. O mensageiro de Cristo jamais fará isso. Não ligará prazeres daqui da terra, momentos aqui nessa terra, riquezas ao Evangelho, algo passageiro, algo que vai ficar. A eternidade é algo eterna. Então era isso que ele queria oferecer àqueles cristãos mediante a perseguição. O império estava perseguindo os cristãos nessas províncias. E o único modo de trazer alegria e conforto, no qual eles já tinham deixado tudo de lado, só o que restava era Cristo, era trazer ânimo, trazer conforto em saber que, olha, a salvação que vocês têm hoje é por causa de Cristo. Confie em Cristo. Ele regenerou vocês para essa viva esperança, e que essa chama da esperança esteja no coração de vocês. Não só no deles, mas também no nosso também. Que nada possa nos separar dessa realidade, desse fato. Não deixe com que as circunstâncias, os momentos, os dias, muitas vezes, que são ruins, são trabalhosos, não deixe com que aparte essa segurança da eternidade e da segurança da nossa salvação em Cristo. Entenda, nós somos regenerados, nós somos transformados, Deus nos moldou à imagem do seu Filho, e isso daí é glória para Ele mesmo, para Deus. Outro ponto aqui que nós vamos ter que compreender é que ele diz assim, que pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós vimos que Pedro louvou a Deus por essas questões, regeneração, viva esperança, misericórdia e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa foi a doutrina que mais foi batida nos primeiros séculos. Foi essa doutrina aqui que muitos hereges queriam de fato colocar na cova, mas não conseguiram. O cristianismo se manteve de pé porque essa doutrina se manteve de pé. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, porque imagina só, imagina se Cristo morre apenas e não ressuscita, não teria salvação. Se Cristo morre, se Cristo morresse e não tivesse salvação, se ele não ressuscita, não teria salvação. Acabou, não teria resposta de nada.
Mas essa foi o que trouxe confiança à igreja, porque ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então era isso que era defendido, e aqui ele defende essa doutrina que glorificava a Deus, que bendizia a Deus, porque Deus regenerou essas pessoas para uma viva esperança, que ele trouxe misericórdia sobre essas pessoas, e ainda também trouxe pela ressurreição de Cristo. Tudo isso veio na bagagem. Porque se Cristo não... Olha, entenda só que essa é a maior doutrina do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscita, não teria regeneração, não teria viva esperança, não teria misericórdia, não teria nada para mim e você. Estaríamos perdidos, estaríamos totalmente em trevas e lançados no inferno. Mas Deus assim se agraciou pela sua misericórdia, dando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e ressurgir ao terceiro dia para a nossa justificação. Essa é a graça e a dádiva, e Pedro exalta isso aqui nesse momento, defendendo a ressurreição de Cristo. Se você lê essa carta, você vê que ele defende, dizendo: eu fui testemunha de tudo o que aconteceu com Jesus, até a sua ressurreição. Porque se Cristo, ele não, se Cristo não, olha, entenda só, se Cristo não tivesse ressuscitado, nada teria acontecido. Pessoal do Instagram, por favor, vai lá pro Facebook, por gentileza, que já falta agora 20 segundos, tá? Eu agradeço a vocês de coração. Obrigado por participar dessa live, que Deus abençoe a vida de vocês, e vamos tentar aí fazer umas lives constantes para explicar muito da palavra, amém? Ó, Rondinelli Frazão, tá bom? Tá lá no Facebook. Por favor, Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Deus é conosco. Só esperar aqui 2 minutinhos, tá, gente, do Facebook, para que nós possamos esperar as pessoas do Insta virem para cá, por favor. Tá bom? Então, essa esperança também está na ressurreição de Cristo. É como quando Cristo morre e ressuscita, vem todo o pacote da salvação. Então trouxe regeneração, uma metamorfose, uma mudança em nossa mente, mudança de caminho, mudança em nosso coração. Nossa vida foi transformada, e através dessa transformação nós temos hoje esperança. E essa esperança é totalmente ligada a Jesus Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário. Então a sua morte e a sua ressurreição foi que nos trouxe alegria, força, ânimo. É para isso que vamos viver o Evangelho. Vamos confiar nisso, não vamos confiar nas nossas próprias forças. Veja só que Pedro, ele enfatiza essas questões porque sabem que o homem, por si só, pela sua própria natureza, eles não conseguem passar por nenhuma tribulação, um momento difícil, sem ser o quê? Cristo. Quem trazia ânimo, quem trazia força era Jesus Cristo a essas pessoas. Então que possamos ter em mente isso também para nossas vidas também. Quem vai nos dar força para passar por momentos difíceis, por tribulações, por assolos, é Jesus Cristo. Não é você mesmo pela sua própria força. Não se ache sábio demais. Não se ache bom demais. Não se ache porque você depende de Cristo. Você depende dele, porque se você for depender de si mesmo, estarás perdido. Não confie em você mesmo, confie em Cristo. Observe que esse é o louvor de Pedro. Nós falamos da doxologia. E esse louvor de Pedro é nesses requisitos. Porque Cristo fez algo que ninguém faria. Que homem algum conseguiria fazer. Só Deus faria isso. Esse é o ponto crucial do Evangelho. Não podemos mudar essa mensagem. Não podemos ensinar outra coisa do que a Bíblia está ensinando e transmitindo. Não podemos mentir para as pessoas. É ensinar aquilo que o Evangelho quer que você ensine, que é isso aqui, a palavra de Deus. Possa te custar a tua vida, mas anuncia o Evangelho. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveia toda a massa. Jesus estava falando com os saduceus: olha, cuidado com a doutrina deles. Porque um pouquinho de doutrina errada acaba com a vida de uma pessoa. Um pouquinho de louvor errado acaba com você. Você acha que isso é brincadeira? Não é. Leve essas questões a sérios. Faça como o povo de Beré analisava tudo para poder aceitar. Se você não analisa aquilo que você ouve, aquilo que você lê, do que você tem algo de errado com você. O cristão, ele é chamado para glorificar a Deus. E glorificar a Deus
é saber a sã doutrina da forma correta. Se esmerilhar para aprender mais de Deus, porque está aqui, o texto é esse aqui, não tem muita coisa a se fazer não. Esse é o Evangelho. O verso 4, tá, gente? Ele ressurgiu de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não perece, não se contamina, nem não se desvanece, mas reservada nos céus para vocês. Olha que interessante. Nós só temos direito a alguma herança. Nossa posição, se o nosso pai hoje ele morre, ele deixou o que? Uma herança para nós. A mesma coisa foi Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele nos deu uma herança. Mas que herança é essa? É uma herança incorruptível que o homem não tem como corromper. É uma herança que não desvanece. É uma herança que está de pé. No dia que você morrer, no dia que você fechar os seus olhos, essa herança ainda estará de pé. Você estará com Cristo Jesus. Veja que isso aqui também é uma forma de ânimo. E entender que as promessas de Deus, elas não se desvanecem, elas continuam de pé. E essa é a promessa. Tipo, ele se ressurgiu dentre os mortos para uma herança. Para uma herança que não perece. Ela não se acaba, ela não tem fim. Ela não é como um carro que se acaba, não é como uma moto que se acaba, como uma casa que se acaba. Essa herança é eterna, que o homem não consegue contaminar. Olha que interessante, não se contamina, nem se altera, ou se desvanece. Ela não há contaminação, é perfeito o que Deus faz, é justo o que Deus faz. Então ela está reservada nos céus para nós. Está reservado para o seu povo. Custa o que custar, nós iremos sim cear com Cristo. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor, que se mantêm firmes na rocha, que estão em Cristo Jesus, irão cear com seu Salvador, o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, porque já está reservado para nós. Deus assim, de antemão, pela sua graça, pela sua misericórdia, assim predestinou esse momento. E esse momento estará sim conosco naquele grande dia. Verso 5. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia. Olha que interessante que esse termo proteger está ligado a guardado. A proteger através de ação, de guardar, de manter. Eu coloquei algo interessante aqui. Deus nos protege com seu santo poder. Ele nos protegerá da ira vindoura. Todos nós estamos seguros em Cristo. Olha que coisa bela. Que sois protegidos pelo poder de Deus. Imagina só esse termo. Olha que coisa linda. Mesmo mediante as perseguições. Mesmo mediante os assolos. Olha que coisa bela. Você está protegido. Não tenha medo daquele que pode matar apenas a vossa carne, mas tenha medo daquele que pode matar a carne e lançar ela no inferno. É isso. Temos que temer a isso, porque o poder de Deus nos guarda. Não é apenas uma doença que vai trazer medo a nós, porque estamos protegidos por Deus. Mesmo que qualquer doença te pegue, mesmo que qualquer doença esteja em você, você está protegido, a sua salvação está protegida por Deus. Deus irá te proteger, a sua salvação está nele. Essa proteção aqui está ligada à proteção da salvação, tá, gente? É ligada à salvação à proteção da salvação e não ser protegido de qualquer outra coisa. Deus pode nos proteger? Pode. Mas se a gente for pego em qualquer doença, seja ela qual for, se morrermos, estamos sim protegidos por Deus, estamos assegurados por Deus. Aí o ponto-chave é mediante a fé. Olha que interessante esse fator fé aqui, ó. Fé com a ideia predominante de confiar, seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé no mesmo. Olha que interessante. Sois protegidos por Deus mediante a fé. Então, a fé está ligada a quê? A que resultado? Salvação, ó, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Deus irá também no último tempo nos livrar da sua ira, mas nos livrar da sua ira não porque merecemos, mas por causa do seu Filho. E essa fé que está aqui é a fé que Deus nos dá. É essa confiança que temos que ter, é essa alegria que temos que realmente buscar, porque quanto mais você confia em Cristo, confia nessas verdades, mais alegria você tem em viver para Cristo, em viver para a sua vontade.
É isso que temos que entender, é buscar ter alegria nisso aqui, em saber que pode acontecer o que for. Você está seguro, você é um eleito, você vive em santificação, você vive em obediência, você está na aliança de Deus, Deus te regenerou para uma viva esperança, Deus te chamou pela sua grande misericórdia e Cristo ressuscitou para pagar pelos nossos pecados e nos justificar. Temos que buscar essas aceitações da palavra, temos que buscar cada vez mais aprender o Evangelho de Cristo e se submeter a Ele, não confiar em nós mesmos. Temos a alegria de vida, mas apenas em Jesus. É confiar nele e não confiar em mim mesmo. Confiar nele e ter a certeza da minha salvação. Não confie no braço humano, confie em Deus para a salvação, porque só ele que foi para a cruz do Calvário, só ele sofreu a ira de Deus para pagar pelos nossos pecados. Verso 6. Nisso exultai. Olha que interessante, nisso exultai, nisso se alegrai. Ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Era necessário aqueles cristãos passar por aquelas provações. Certo? Eu coloquei aqui um ponto interessante para que nós possamos entender o fator nisso se alegrai. Tá? Porque esse nisso se alegrar está ligado aqui à provação, tentação, perseguição. Então aqui está mostrando que você deve ter alegria mesmo mediante as perseguições. Tem que ter alegria em Deus mesmo mediante as dificuldades, as provações, as tentações. É isso que o texto está dizendo, certo? Tem aqui um ponto aqui que nos dá uma certa certeza, que é a confiança em Deus mesmo diante dessas situações. Mas que confiança é essa, pastor? Jesus já advertiu os cristãos a isso. Deus já chamou a atenção dizendo que o cristianismo ia oferecer isso. Vida boa aqui nessa terra não ia trazer conforto humano no evangelho, porque o evangelho não está associado ao que os homens hoje falam. Os homens estão associando ao evangelho a bens materiais, as riquezas, e não é isso o evangelho. Veja só, eu vou ler com você o que foi que Jesus falou, que quem seguisse ele, o que ia sofrer. Veja só. Mateus capítulo 5, verso 10. Veja só. Bem-aventurado ou mais do que feliz? Os perseguidos, olha só. Mais do que feliz são os perseguidos. Hoje, infelizmente, quem vai falar isso? Pedro fala a mesma coisa. Nisso exultar, nisso se alegrar. Então as mesmas palavras de Pedro estão em concordância com a de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? A justiça do Evangelho. Quando você vive uma vida justa em Cristo, vai haver perseguição na sua vida. Pois deles é o reino do céu. 11. Bem-aventurados sois quando vos insultares. Olha, quando alguém te insulta por causa do Evangelho, você é bem-aventurado. Quando te perseguirem, quando você é perseguido por causa do Evangelho, você é bem-aventurado. Quando mentirem a seu respeito, você é bem-aventurado. Agora, mentirem por causa do Evangelho, não é por causa da sua má vida, não, isso é mau testemunho, não. É por causa do Evangelho. E disserem todo mal contra você por minha causa. Aí o 12, para fechar. Alegrai-vos ou exultai, pois a vossa recompensa é no céu. Então, se você está sendo perseguido, se você está passando por qualquer momento desse contexto, entenda e se alegre com isso. Não se entristeça com essas situações difíceis, não. Se alegre com isso. Aprenda que o próprio Jesus e os seus discípulos chamam os irmãos a se alegrarem nessas situações. Que a vida cristã não é só mar de flores, não. As pessoas acham que a vida cristã é só coisas boas, não. Tem perseguição, tem assolo, tem assombro. É isso que o Evangelho faz. Está aqui o requisito de que Pedro mostra à igreja nisso exultar, e ainda que agora sejam necessariamente afligidos por várias tentações. Por um pouco de tempo. Vocês vão passar por isso, mas um pouco de tempo. Não será eterna essa perseguição. As dificuldades que vocês estão passando não serão eternas, serão por um breve momento. Isso que chama
Nesse ponto aqui, nós já entendemos que Jesus Cristo mostra que a nossa recompensa será na eternidade, será lá no céu. Então não espere recompensa humana. Não espere recompensa terrena. A sua recompensa vem do céu. E para encerrar, diz assim: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os profetas foram perseguidos por quê? Porque traziam mensagens que não agradavam ao povo. Não traziam mensagem para ninguém estar, batendo palma, trazendo aceitação. Não era isso que os profetas faziam. E não foi isso que os apóstolos também faziam. E não é isso que é para fazer nesse tempo também. Porque se somos discípulos, temos que incentivar as pessoas a amarem a Deus. E fazer com que essas pessoas olhem para a eternidade. E não olhem para si mesmos, mas sim confiem apenas em Deus. Então se alegre se você está passando por um momento difícil. E um momento difícil muitas vezes está ligado à perseguição e também com doença, o que for. Se alegre, porque essa é a vontade de Deus. Verso 7, encerramos, tá, gente, essa exposição. Para que a comprovação da vossa fé é mais preciosa do que ouro que perece. Veja só, a comprovação da fé ia vir através das perseguições. Ia comprovar mesmo a fé daquelas pessoas. Então, ela é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação. Que nós possamos entender que tudo isso que Deus faz em nossas vidas, seja nos momentos bons, nos momentos difíceis, é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento. Possamos entender que dependemos dele. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. É que você dependa dele para tudo. Tudo que você for fazer, ore a Deus. Peça direção a Deus, se ajoelhe no seu quarto. Não queira ser mais forte do que Jesus. Quando eu falo isso, nesse tom, querer ser mais forte que Jesus, é porque Jesus, toda vez que ia tomar qualquer decisão, ele orava. E nós não podemos se encontrar nessa mesma soberba de confiar em nós mesmos, de tomar qualquer decisão e não consultar o Eterno. Porque a nossa vida está na mão dele. A rédea da história está nas mãos dele. E temos que confiar nisso aqui. Essa é a parte onde Pedro chama a atenção. Pedro alerta esses irmãos a compreenderem que, olhe, se alegrem da situação. Não vai ser por muito tempo que vocês vão passar por isso. E tudo isso é para comprovar a fé de vocês. Porque a fé de vocês é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunda em louvor para a glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vocês serão recompensados nos últimos dias. Nós seremos recompensados no último dia. Mas recompensado que forma? Não pelos nossos méritos, entenda isso, mas pelo mérito do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos traga ânimo, que Deus nos dê força, que Deus nos capacite para que possamos entender essas realidades eternas. Entenda, fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Deus vai te santificar para você obedecer a Ele. E essa obediência te faz você cada vez mais ter confiança na aliança, na expressão, do sangue de Cristo, que significa o que? A aliança que Ele fez conosco. Então, Pedro louva a Deus nesse ponto, porque Deus nos regenerou, nos trouxe uma viva esperança e pela sua grande misericórdia ressuscitou Jesus Cristo. Se alegre com isso. Tenha prazer nisso, por favor. Porque quando a regeneração chega em nossa vida, acabou. Nós só queremos saber de Deus, só queremos saber de Cristo, só queremos saber dele. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós encerramos essa exposição até o verso 7 para a glória de Deus. Não é para a minha própria glória, mas sim para a glória de Deus, tá, gente? Então eu quero fazer uma série de exposições bíblicas no livro de Pedro. Se você tem algum interesse que essas ministrações continuem em forma de exposição, fala comigo no meu direct, vai lá no meu Insta, fala comigo. Eu quero dar continuidade a isso aqui. Provavelmente quarta possa dar continuidade a isso aqui. Vou ver ou no próximo domingo. Amém, gente? Então,
Que Deus seja louvado, que possamos depender de Deus. Amém? Se precisar de mim, estou por aqui, estou à disposição. E o que eu puder ajudar vocês, seja aconselhando, eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Pode contar comigo, pode me chamar no meu privado para conversar, desabafar o que for. Você não está sozinho, tá bom? Pode contar comigo. Que Deus abençoe vocês. Oremos a Deus para que Deus possa nos dar graça. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Te agradeço, te peço graça, misericórdia. E que tudo isso que foi plantado como semente, Pai, caia em nossos corações, que possamos frutificar, que possamos dar bons frutos, porque sabemos que Tu és o único e verdadeiro Deus, Pai, em que podemos confiar. Nos dá uma noite tranquila, Pai, e que possamos confiar em Ti e em ninguém mais. É assim que eu te oro, Senhor, eu te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Estou aqui, precisar, estou por aqui, tá bom? Deus abençoe.